Sabe quando você está construindo um post type, aí na hora de definir aqueles campos lá, os metafields do post type, você tem aquela opção Object Type e dentro dela tem field, type, accordion e endpoint? Muita gente não sabe o que é endpoint e nesse vídeo eu quero te explicar o que esse carinha aqui faz. Vamos aprender junto comigo? Mas antes, deixa aquele like esperto, se inscreve no canal se você ainda não é nosso inscrito e deixa aquele sininho das notificações ligado, beleza? E depois que você assistir esse vídeo, se ele fizer sentido pra você, deixa um comentário aqui se ele te ajudou ou não, beleza? Então, bora pro vídeo sem demora. Então é o seguinte, eu tô aqui dentro de um post type de clientes que eu desenvolvi e agora aqui dentro tem os metafields, né, que vão compor todo o cadastro aqui do meu cliente. Então o que acontece? Eu vou pegar o exemplo visual para você entender. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, Step 1 e Step 2. Entenda que o Step 1 e Step 2 poderia ser, por exemplo, informações, aqui poderia ser pagamento, aqui poderia ser, sei lá o que, contato, ou seja, abas com mais dados, tá? Então, a gente pode separar grupos de campos em abas. Então, até aí não tem muita novidade, porque se você vier aqui, você vai ter essa opção na hora de declarar um campo, que é a opção aqui, ó, Tab. Colocando um Tab, e ele vai vir aqui e jogar para dentro, ó. Pode ver que todos os campos estão já na sequência, né? Auto colocar um tabzinho, ou seja, colocar essa opção tab, ele já joga para dentro. Mas aí muita gente fala, Dante, mas para que serve o endpoint? Que eu vi aqui que tem o tal do endpoint. Eu já testei, isso aqui não aconteceu nada. Olha só, é porque você tem que entender o seguinte. O endpoint, ele sempre vai fazer isso aqui, ó. Vou te mostrar visualmente, aí você vai entender. Tá vendo que eu tenho um step, depois eu tenho outro, ou seja, uma tab, outra tab. Só que abaixo dessa tab aqui, ó, tenho já outro bloco e outro bloco. Então como é que eu faço para então interromper o fluxo de tabs e começar um novo grupo abaixo? Através do endpoint. Então toda vez que eu tiver uma declaração de tab e depois colocar campos embaixo, tiver outra tab e colocar mais campos embaixo e depois mais uma tab e colocar mais campos embaixo, ele sempre vai seguir o formato de tab, um do ladinho do outro. Para eu interromper esse ciclo e fazer uma nova quebra para baixo, eu coloco o endpoint. Então, ou seja, antes de começar uma nova tab, olha aqui, ó, o endpoint está aqui, ó. Então eu vim aqui, criei um metafield aqui do tipo endpoint. Não tem que fazer nada, só dá um nomezinho bonitinho aqui para você se localizar, né? Mas tudo bem, isso aqui não interfere em nada, não aparece na tela, não faz nada. Então, só de eu colocar um endpoint antes do último step começar, ou seja, o step 2 aqui, ó, é esse step aqui, ó. Step 1A e step 1B. Aí o step 2, ó, ele tá começando sozinho aqui embaixo. Então exatamente foi isso que eu fiz, eu coloquei um endpoint antes dele. Aí, ou seja, é como se eu tivesse dado um break, ou seja, quebrei a linha e falei, ó, começa daqui para baixo agora. E aí eu coloquei esse stepzinho aqui, mais alguns campos, mais um endpoint, por quê? Eu matei de novo, ó, pode ver que eu fiz aqui, ó, o step 2 morre e começa o step 3 embaixo. Então eu fiz de novo, ó, step 2, endpoint, step 3, um monte de campo e acabou. E finalizei aqui com o end 3. E pronto, atualizei. E tá aí o nosso formulário. Então, se eu quisesse colocar mais abas nessa primeira etapa aqui, ou mais abas na segunda etapa, vamos colocar mais uma aba aqui, é bem confusão porque é muito campo, né? Então, dependendo do que você vai fazer, você tem que tomar cuidado. Mas entenda isso, o endpoint serve para quebrar a linha. Então, se você colocar um endpoint antes de uma tab, vai começar uma nova tab para baixo, beleza? É só isso, não tem mais segredo. Vou fazer um aqui para você ver, ó. Por exemplo, aqui na tab 3, eu vou dar um duplicar aqui na tab, ó, e vou arrastar para baixo, ó, só para dividir no meio aqui, ó. Então aqui, ó, tab 3, vou chamar de tab 4 agora. Ou, vou chamar de 3B e vou renomear a 3 aqui para 3A, ó. Só para você ver, ó. Então, ó, a 3 eu transformei aqui em 3A, tem 3 campinhos. Aí eu criei essa tab nova chamada 3B, aí tem mais alguns campos aqui e finaliza o endpoint. Pronto, vamos ver como é que ficou? Ó lá, vou dar um refresh aqui. Ó lá, 3A, 3B, ó, e morreu, ó, tá vendo? Simples assim, beleza? Gostou? Então, se você não se inscreveu, se inscreve aí que vai valer uma inscrição pelo menos, né? E aquele joinha esperto, curte aí, comenta esse vídeo, beleza? Fico por aqui e até a próxima.